Estamos no Evangelho de João, capítulo 6, ainda no mesmo trecho que expomos domingo passado, apenas focaremos ou vamos destacar os versos últimos desse trecho. Evangelho de João, capítulo 6, verso 22 a 40. Especialmente o verso 38 até o verso 40. Vamos ler todo o texto. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos. Tendo este partido sós, entretanto outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. E o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse que, embora me tenhas visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crê tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai santo e cheio de misericórdia, exaltamos o teu nome pela tua palavra nessa noite, e podermos ouvir a tua voz. Fala conosco, ó Deus, exalta o teu nome nessa noite, que a glória do teu evangelho se manifeste a nós, trazendo salvação, conforto, restauração, mudança, desafios de vida, para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. É importante notarmos, irmãos, que o Evangelho de João ele difere dos sinóticos, que são os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, não quanto necessariamente ao conteúdo, mas a própria maneira de descrever os fatos e a interpretação teológica que é muito clara no livro. O que nos intriga nesse texto e nos chama a atenção é o fato que Jesus Cristo não é descrito nascendo de uma mulher como é descrito nos evangelhos sinóticos. Ora, não que seja negado a humanidade de Cristo, em hipótese alguma. No mesmo capítulo 1 de João vai ser dito: o verbo se fez carne. Essa é a declaração de João acerca do nascimento de Cristo, como foi descrito na Escritura Sagrada.
Os evangelistas outros, eles vão gastar tempo descrevendo o anjo, a promessa, o cumprimento, o nascimento, o conflito que José teve, o anjo vindo e trazendo consolo ao coração de José, toda a história sendo bem descrita. A intenção de João, em hipótese alguma, é tirar o caráter da humanidade de Cristo, em hipótese alguma. Até porque você vai lembrar muito bem que nas cartas de João, ele vai dizer com todas as letras que o anticristo é aquele que nega que Cristo veio em carne. Ora, o anticristo é aquele que nega que Jesus Cristo veio em carne. Logo, João aqui não está em hipótese alguma desmerecendo a humanidade de Cristo. Mas o que ele está nos ensinando aqui é parte da sua lógica toda do livro. Qual é exatamente essa lógica? Que ele veio transformar a água em vinho, e que ele veio trazer um alimento que não alimenta apenas o corpo, mas a alma, que ele veio satisfazer não apenas as necessidades do homem no tempo, mas ele veio satisfazer as necessidades eternas do homem. Ele nos veio trazer a informação clara e contundente que se a nossa vida, ela não se resume às coisas dessa terra. Ele veio trazer a informação e a declaração contundente que a vida não diz respeito à comida que eu como, à roupa que eu visto, à casa que eu moro, o carro que eu dirijo. A vida, ela tem um significado superior a esse. Ele veio nos dizer que se nós olharmos para a vida apenas nessa perspectiva, nós vamos nos perder no entendimento da vontade de Deus. Perceba que o que João está fazendo nessa narrativa, principalmente que começa no verso 32 em diante do capítulo 6, é descrevendo um relato paralelo da antiga aliança, não é? Um relato da antiga aliança, quando Deus envia o maná do céu para o povo de Israel que não tinham o que comer no deserto. E esse maná começou a ser desprezado pelo povo, porque não queria mais o alimento que veio do céu, eles queriam o alimento do Egito, eles queriam voltar para o Egito. Perceba que a imagem é perfeita, porque nós estamos expondo de manhã Números e à noite João, e as narrativas se entrelaçam, e não há como fugir disso. Por que não há como fugir? Preste bem atenção, que agora, no verso 31 do capítulo 6, ele diz, veja, nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. E aqui Jesus diz, replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Perceba, aqui o Senhor agora está dizendo, ele vai dizer, eu sou o pão que veio do céu, eu sou o maná que veio do céu. E a descrição que veio do céu, ela nos ajuda a entender isso. Veja o verso 38 especificamente. Porque eu desci do céu. Que imagem extraordinária é essa, irmãos? Essa é a declaração do Deus que se torna homem. No Evangelho de João, no capítulo 1, ele diz assim, no princípio era Deus. Não, no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E nada do que foi feito se fez, porque foi feito por meio dele. Esse que é chamado Verbo de Deus. Na sequência do mesmo capítulo 1, ele diz, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de glória e de verdade. Que imagem impressionante, irmãos. Porque eu desci do céu. É a diferença que Cristo está estabelecendo aqui. Ora, nós aprendemos matemática dizendo o seguinte, que não é, você diminui alguma coisa retirando algo, isto é, se você tem 3 e quer que fique 2, você tem que tirar 1, não é? Esse é um princípio claro. Mas a Escritura, de maneira paradoxal, misteriosa,
ela descreve numa outra perspectiva esse tipo de conta. Ora, se você abrir sua Bíblia comigo lá no livro de Filipenses, no capítulo 2, por favor. Filipenses capítulo 2, preste atenção no que diz o texto sagrado. Verso 6 do capítulo 2 de Filipenses. Pois ele está falando de Cristo aqui, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma. Veja, ele se esvaziou, assumindo, ele esvaziou, recebendo algo a mais. Veja, porque você se esvazia tirando. Aqui não. Cristo não se esvazia tirando. Perceba, ele não deixou de ser Deus. Ele não deixou a sua natureza. Ele é Deus perfeito. Em nada ele foi diminuído. Mas o que acontece? Ele assume a forma humana. Ele diz, ele não é Deus por usurpação. Ele é Deus por natureza. E ele assumiu a forma de servo. Quando Deus se torna homem, não acontece o que muitos imaginam, que a divindade dele foi humanizada ou que a humanidade foi divinizada. Ele não perdeu nada do seu ser. Ele é Deus perfeito, ele é Deus eterno, ele é o Criador dos céus e da terra. Por sua palavra todas as coisas foram feitas. Agora ele diz, ele assume a forma de servo. Isto é, esse Deus se torna homem. Isso se resume nessa expressão de João, quando ele cita Jesus Cristo dizendo, com todas as letras, porque eu desci do céu. Porque eu desci do céu. O Deus que se tornou homem. Perceba que a imagem estabelecida num texto, irmãos, ela é importante porque, entenda que aqui é a imagem do pão, do maná que está caindo do céu. A pergunta é, o que é que alimenta o homem? É Cristo todo, Deus perfeito e homem perfeito. Eu desci do céu. Essa expressão, não é? Você imagina o que acontece no Evangelho, quando o Espírito Santo, não é, vem sobre Maria, diz o texto sagrado. Então, Cristo ali está no ventre de Maria. O Espírito Santo é quem opera essa obra ali. E nesse sentido, você vai ter o Deus eterno agora no ventre de Maria, sendo alimentado por um cordão umbilical, sendo nutrido pelo que ela come, desenvolvendo-se, crescendo, nascendo no tempo determinado, como diz o Evangelho de Lucas, cumprindo o período ele nasceu. Ele nasce no período que toda criança nasce. Ele nasce debaixo da lei, ele nasce de mulher. Mas ali, exatamente ali, nós temos essa imagem extraordinária. O pão que desceu do céu. Jesus Cristo agora olha e está dizendo para que essa história, esse nascimento é interpretado dessa forma. Eu desci do céu. O Filho de Deus Altíssimo se tornou homem com corpo e alma como o homem tem. Interessante pensarmos nessa imagem por algumas razões muito claras. Né? No breve catecismo, na pergunta 22 do breve catecismo, né? Você tem a pergunta, como Cristo
sendo filho de Deus, se tornou homem? Essa é a pergunta 22 do breve catecismo. Como Cristo, sendo filho de Deus, se tornou homem? A resposta: Cristo, filho de Deus, tornou-se homem, assumindo, não é? Tomando verdadeiro corpo e alma racional, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e nascido dela, entretanto, sem pecado. Sem pecado. A Escritura em João muito claramente descreve isso: aquele que desceu do céu é o Deus que se torna homem. Entenda, por exemplo, na carta aos Hebreus, no capítulo 1, verso 5, eu queria rapidamente que vocês olhassem comigo alguns textos das Escrituras, um lado de um aspecto e outro da revelação, não é? Esse é um texto que é extraído do Salmo 40, que nós cantamos também, belíssimo esse salmo, mas em Hebreus, no capítulo 1, especificamente, Hebreus no capítulo 1, a partir do verso 5, veja as palavras do Senhor, o que o Senhor diz. Hebreus capítulo 1, verso 5. Pois a qual dos anjos disse: jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será por filho. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Esse é o Filho de Deus, eternamente gerado. Antes que a terra existisse, ele era. E como ele se torna homem? Voluntariamente ele veio para se tornar a nossa redenção. Ora, o texto que eu queria ler com vocês dos Salmos, no Salmo 40, por favor, versículos 6 e 7, veja o que diz o salmista. Salmo 40, versos 6 e 7. Diz assim as Sagradas Escrituras: sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Perceba, irmãos, sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Eis aqui estou. O Senhor, o Deus que se torna homem, voluntariamente ele diz: eis aqui estou. E ele então se apresenta exatamente para cumprir esse propósito. E ele diz lá no texto: eu desci do céu. Interessante que a Escritura em Hebreus, no capítulo 2, vai dizer exatamente: ele tomou sobre si a semente de Abraão, isto é, ele veio para morrer por aqueles que têm corpo, ele não veio morrer pelos anjos. Por isso não há esperança para anjo, porque Cristo veio morrer por aqueles que têm carne e sangue, o Deus que se torna homem, para morrer pelos homens, pela descendência de Abraão. Perceba que o Senhor está dizendo: esse é o nosso Redentor, Filho do Deus Altíssimo, que voluntariamente diz: eis aqui estou, como sacrifício e oferta pelo pecado. Mas perceba, irmãos, Cristo não era a aparência de um corpo, não, ele não era. Ele era um corpo humano real, de carne, sangue e ossos, como são os nossos corpos. Por exemplo, em Hebreus, no capítulo 2, verso 14, ele diz, não é? Perceba que os filhos são participantes da carne e do sangue. Ele também, da mesma forma, participa do mesmo. Veja, ele está se referindo de Cristo. E logo na sequência ele diz: e ele não veio redimir anjos, mas aqueles que têm carne
e sangue, o Deus que se torna homem para salvar os homens. Quando nós pensamos em todas essas coisas, irmãos, quando você diz ele tem corpo verdadeiro, ora, se ele tem corpo verdadeiro, veja, me ajude rapidamente no Evangelho de Lucas 24, 39, veja se ele tem corpo verdadeiro, como diz a Escritura Sagrada. Lucas capítulo 24, versículo 39. Assim diz o texto sagrado. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Perceba, ele não era a aparência, ele era corpo real, carne e sangue. Toque em mim e veja, eu sou carne e sangue. Eu sou homem com corpo real. Mas não apenas isso, um homem tem corpo e tem alma. Mateus capítulo 26, por favor. O Evangelho de Mateus, segundo Mateus 26, verso 38. Acompanhe o que o texto diz. Jesus está no Getsêmani e diz as seguintes palavras. Então lhe disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. A minha alma está profundamente triste até a morte. Que coisa impressionante a Escritura descreve. Eu sou o pão que desceu do céu. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. É impressionante percebermos isso, porque essas coisas elas vão ser repetidas em toda a Escritura Sagrada. O Evangelho de João nos traz a glória desse conceito. Jesus está dizendo, vocês comem um pão que mata a sua fome, porque apenas a sua fome física. Jesus disse, vocês me buscam pelo pão que perece. Você percebe, precisa ser perfeito. Não pode ser Moisés, não pode ser Abraão, não pode ser o apóstolo Paulo, não pode ser homem nenhum. Precisa ser o homem que veio do céu. É por essa razão que é iniquidade, imagine isso, irmãos, iniquidade, você colocar a sua esperança em homens, como nós, ou buscar na intercessão de homens pela nossa salvação. Porque só o pão que veio do céu é que pode inequivocamente satisfazer a nossa alma. Perceba como as duas coisas imediatamente surgem. Veja, ele é homem e é Deus no texto, verso 38. Porque eu desci do céu, João 6, não é? Verso 38. Porque eu desci do céu, não para fazer minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Ora, irmãos, a linguagem utilizada num texto, não é? Ela nos ajuda de modo claro a compreender um princípio importante na revelação. Aquele que é descrito no texto como sendo o pão que veio do céu, ele diz, eu não vim fazer a minha própria vontade. O meu trabalho não é um trabalho particular. O que eu vim fazer não é um trabalho particular meu. Entende? Aqui, ele está descrevendo um caráter triuno, isto é, ele está descrevendo um caráter de um pacto feito na eternidade, como os nossos pais chamaram, pacto de redenção. E ali na eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito, eles entram em acordo e pela vontade trinitariana, eles vêm e fazem a sua obra. O Filho vem e diz, eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou.
Ora, ele já está nos ensinando inequivocamente que homem nenhum poderá ser salvo fazendo a sua própria vontade. Ele só será salvo se submeter ao governo de Deus. Ele estabelece um padrão imediato. A vontade daquele que me enviou. Perceba que aqui ele não diz da vontade do meu Pai, mas a vontade daquele que me enviou. Eu fui enviado por ele. Perceba que esse é o resumo da fé. Que vocês creiam no nome do Deus verdadeiro e no Filho a quem ele enviou. Essa é a verdadeira fé. É nisso que repousa a nossa salvação. Porque entenda, que Cristo você crê, o que foi enviado por Deus. Que Cristo você confia, naquele que veio do céu, o que é homem verdadeiro e Deus verdadeiro. É nele que repousa a minha esperança. E aí vem o resultado da vontade de Deus. Veja, eu vim fazer a vontade dele. Perceba que essa questão da vontade é algo muito claro em João. Jesus Cristo, quando ele está falando para a mulher samaritana, no capítulo 4, você deve lembrar muito bem, quando há aquele intervalo entre, não é, a conversa com a mulher samaritana e o retorno dos discípulos, eles voltam e falam: Senhor, trouxemos comida para ti. Ele disse: uma comida eu tenho para comer, fazer a vontade daquele que me enviou. Essa é a minha satisfação. Cumprir a vontade dele. E aí veja por que essa é a melhor vontade. Verso 39. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. E a vontade dele é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Essa é a vontade daquele que me enviou. Que coisa impressionante, irmãos. O Pai escolheu um povo para si antes da fundação do mundo. É descrito no texto isso, nessas palavras. A vontade dele é esta: que nenhum daqueles que ele me deu se perca. Veja, ele me deu. Eu vim morrer por aqueles que ele me deu. Eu vim morrer pelo meu povo. Eu vim morrer pela igreja. Eu vim morrer pelos eleitos. Eu vim morrer por aqueles que foram escolhidos antes da fundação do mundo. É por eles que eu vim. E nenhum daqueles que ele me deu se perderá. Que coisa, que imagem intrigante na expressão usada no texto, irmãos. Por que intrigante? Porque como que Cristo vai fazer isso? Como é que ele vai, de maneira tão clara, fazer a vontade do Pai a ponto de nenhum daqueles que o Pai deu a ele se perca? Ora, o princípio é claro, lembre-se, Jesus Cristo é o segundo Adão. O Adão que veio do céu. O primeiro Adão não cumpriu a lei de Deus, ele quebrou a lei de Deus, e com consequência disso, toda a raça humana caiu em pecado. Então o Pai entregou os eleitos ao Filho, ao segundo Adão, e disse: você vai obedecer por eles e morrer por eles. E a tua obra precisa ser perfeita para que nenhum desses se perca. Veja que amor extraordinário. Mas alguém diz: mas por que tem de ser assim? Porque o amor de Deus e a graça de Deus, ela se revela. E a graça e a misericórdia, principalmente nesse aspecto, eles se revelam
pelo fato da justiça de Deus ter sido satisfeita. A graça de Deus, ela não está à parte da justiça, isto é, se a justiça de Deus não for satisfeita, perceba que aqui ele diz, a primeira coisa é, eu vim fazer a vontade dele, isto é, satisfazer a justiça dele. Eu vim cumprir aquilo que me foi ordenado. Eu não vim fazer a minha vontade. Eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Ele obedece toda a lei de Deus. Isso é tão extraordinário que o autor da carta aos Hebreus vai descrever da seguinte forma, no capítulo 4, verso 14 a 16. Ele diz, nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes, pelo contrário, assim como nós, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem cometer pecado. Ele venceu toda a tentação e nunca cometeu pecado. Eu vim fazer a vontade de Deus, do meu Pai. No Evangelho de João, no capítulo 17, por favor. João, capítulo 17. Verso 1 em diante, veja o que diz o texto. Essa aqui é a oração de Cristo. Essa oração em que, registrada no texto, podemos depois nos debruçar nela. Ele diz assim, tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Veja, conceder vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Veja as palavras de Cristo. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Eu fiz tudo o que o Senhor me deu para fazer. Essa imagem é extraordinária. Perceba, veja no verso 1. Levantou os olhos ao céu. Você lembra lá da narrativa de Lucas, quando conta-se a parábola de dois homens que subiram ao templo para orar, um fariseu e um que era publicano? E o fariseu, exaltando-se a si mesmo, falando da sua justiça própria, ele se apresentava a Deus pela sua própria obediência. Publicano, diz o texto, sem conseguir levantar o rosto. Veja a imagem, porque ele não tinha feito nada a não ser pecar. E ele bate sem levantar os olhos ao céu, diz o texto. Ele esmurra o peito e diz, ó Deus, sê propício a mim, pecador. E veja que imagem, o texto diz, Jesus levantou os olhos ao céu. E a imagem é extraordinária, porque esse que cumpriu toda a vontade de Deus, é o único que pede a Deus com base na sua obediência. Nós pedimos com base na obediência de Cristo. Ele pede com base na sua própria obediência. Pai, é chegada a minha hora, glorifica-me, porque eu fiz tudo o que o Senhor me deu para fazer. Nós nos achegamos a Deus de outra forma. Senhor, eu sou um pecador, tem misericórdia de mim. Jesus diz, concede todas as coisas. As palavras de Cristo são extraordinárias. O Evangelho de João está cheio dessas palavras. Ele diz na narrativa do sepultamento de Lázaro, ele diz, Pai, tudo o que eu te peço, tu me dás. Tudo o que eu te peço. A única coisa que Deus não deu a ele, sabe o que foi? A impossibilidade dessas coisas. Não fazer a vontade de Deus.
quando ele chega no Getsemane, ali no conflito do ser verdadeiro homem, verdadeiro Deus, ele diz: Pai, se possível, aparta de mim este cálice. Mas Jesus disse: mas contudo, seja feita a tua vontade. Eu vim fazer a tua vontade. E não há outro meio senão cumprir toda a tua justiça. Eu vim fazer a tua vontade. Glorifica-me, assim como eu te glorifiquei. João então diz essas palavras tão claras: e a vontade que me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos que me deu. Pelo contrário, ressuscitarei no último dia. E vejo 40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho do Homem e nele crê, tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Eu me perguntei, lendo esse texto várias vezes, por que que Cristo concede como resposta a última obra, a ressurreição dos mortos? Porque ele não disse: eu te salvarei, eu te darei a vida eterna? Porque ele não disse: eu vou te santificar? Por que ele disse: eu te ressuscitarei no último dia? Para que fique claro a diferença do pão que mata a nossa fome do corpo e o pão que veio do céu. O pão que perece só mata a nossa fome por algum tempo. O pão que veio do céu nos assegura a ressurreição dos mortos, mostrando que a vida não se resume às coisas dessa terra. Ele não veio nos dar algo simplesmente associado a esse mundo. Ele veio para nos conceder algo mais glorioso. Nós ressuscitaremos no último dia. Mas por que também isso? Para também nos ensinar outras coisas importantes, irmãos. Para nos ensinar, por exemplo, para você, irmão, que passa por tribulação e que passa por necessidades, você que veio ao Filho de Deus, você que creu no seu nome, você que confia somente nele e não em outro, você que está nele, e você tem necessidade nessa vida, lhe foi assegurado o maior benefício que o homem pode ter nessa terra: a ressurreição dos mortos. Mas também essa imagem é para nos assegurar que quando nós estamos em Cristo pela fé, nós temos todas as coisas. Se quando morrermos, nós ressuscitaremos, imagina as coisas que estão para trás. Salvação, regeneração anteriormente, santificação, bênção de Deus, todas essas coisas. Se Ele já nos deu a ressurreição dos mortos, porque nós estamos nele. E essa imagem do apóstolo Paulo nos ajuda a entender a linguagem de João. Por favor, abra sua Bíblia comigo em Efésios, no capítulo 2. E veja que João descreve assim. Efésios, capítulo 2. Verso 10 em diante. Especificamente, do verso 5 em diante. Estando nós mortos em nossos delitos,
nos deu vida, perceba a linguagem, juntamente com Cristo. Entenda, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Nós estamos com Cristo. Se nós cremos em Cristo, nós recebemos vida juntamente com Ele. Em outras palavras, o mesmo poder que tirou Cristo da morte é o mesmo poder que nos tira do pecado. Exatamente a mesma imagem. Acompanhe o texto ainda. Pela graça sois salvos. Verso 6. E juntamente com Ele, perceba, juntamente com Ele, unido com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais nele, em Cristo. Perceba, nós que cremos no Senhor, já temos uma nova vida. Ele nos ressuscitou com Ele e nos fez assentar nas regiões celestiais com Ele. Ora, as palavras do Senhor são claras, específicas. Ora, se Ele está dizendo com todas as letras, de fato a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crê, tenha vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Nós temos o alimento que não supre apenas as nossas necessidades aqui e agora, mas satisfaz a nossa alma por toda a eternidade. Pelo que você trabalha? Para que você trabalha? Para construir o que nessa terra? Exatamente porque você trabalha. Você trabalha apenas para o pão que perece? Ou você trabalha pelas coisas que são eternas? Nós não trabalhamos apenas para colocar pão na nossa mesa. Seria muito medíocre da nossa parte. Para que você tem um emprego para dar comida para os meus filhos? Pode ser, mas o crente não tem esse sentimento. Nós não trabalhamos apenas para colocar alimento na mesa dos nossos filhos. Nós trabalhamos para a glória de Deus. A nossa perspectiva é superior. Esse é o pão que veio do céu. Verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Que pode e morreu pelo seu pecado como um homem. Venceu o pecado no corpo, para que você fosse salvo. Mas é Deus, porque recebeu o juízo de Deus sobre si, que era sobre nós. Se fosse apenas homem, poderia nos livrar das coisas dessa terra, mas nunca da ira de Deus. Ele precisa ser homem e Deus perfeito, para que nos conceda todas as coisas. Mas deixa eu lhe dizer, encerrando, o seguinte ponto, que penetra na sequência da narrativa. Esse é o maná que veio do céu. Esse é o pão que caiu do céu. Esse é o pão, que o nome dele é Jesus Cristo. Como você recebe? Veja a sequência no verso 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Veja a linguagem de Cristo, e exatamente isso está aqui disposto
o pão que alimenta apenas o seu corpo, o pão que alimenta apenas a sua vida na terra, que satisfaz as suas necessidades no tempo, por algum tempo, e o pão que preenche a tua alma. A quem você quer se alimentar? De quem você quer se alimentar? Lá no Antigo Testamento, o pão que veio do céu, eles murmuravam dizendo: nós queremos o pão do Egito. E agora o Senhor diz para você nessa noite: aqui está apresentado diante dos teus olhos o pão que veio do céu. Ou vocês vão murmurar dizendo: esse não é filho de José, porque só vê apenas as coisas da terra. Eles não veem, esse é o verbo que se fez carne, o Deus que se fez homem. Eles só percebem a história e dizem: esse é apenas José, filho de José e Maria. Esse não veio do céu. Então lembre-se dessa forma. Se assim você rejeita o Filho de Deus, é porque você deseja salvar-se a si mesmo, com sua sabedoria, força, e trabalhar pelo pão que perece. Mas lembre-se, se você se alimentar de Cristo hoje, se você crer no seu nome hoje, não estão resolvidos os seus problemas de ontem e de hoje somente, mas de toda a eternidade. Ele te ressuscitará no último dia. Aquele que crê no seu nome. O que vocês farão com o maná que caiu do céu hoje à noite para você? O que vocês farão? Murmurar? Ou se alimentar? Murmurar ou beber? Porque se assim vocês crerem no seu nome, no verdadeiro Deus e no verdadeiro homem, a única pessoa, Jesus Cristo, o nosso único Salvador, você hoje tem a vida eterna. E Ele te ressuscitará no último dia. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Te damos graças, Senhor, por Tua palavra e pelo bem da glória que o Senhor traz à nossa mente e nossos olhos por meio da pregação do Evangelho, da glória do Senhor nessa noite. Salva aqueles que estão perdidos, ó Deus, que eles creiam no Teu nome pelo poder do Teu Espírito. Que eles se submetam a Ti, Senhor, que eles confiem em Ti de todo o coração. E assim, Senhor, eles tenham a vida eterna e a certeza de que ainda que morram, viverão, porque o Senhor nos ressuscitará no último dia. Bendito seja o Teu nome, hoje e para todo sempre. Amém.